Eu não sei se você que tá ouvindo a gente já pôde ver o Divertidamente, assistir o Divertidamente. Muito provavelmente sim, ele não é um filme novo, né? Ele já tem algum tempo. É um filme da Pixar, é uma animação, né? Lançada naquele catálogo infantil, mas como a gente tá dizendo aqui, ele é um filme para adulto também. E ele tem essa brincadeira de olhar para dentro da mente dos personagens que ali estão. Os protagonistas são os sentimentos, ainda que eles todos morem dentro da cabecinha da Riley, da menina. É uma família que se muda. É uma família que mora num lugar e vai morar na Califórnia, numa outra cidade. Eles são de um lugar frio. Eu não quero errar da onde eles são, acho que eles são até canadenses, eu não me lembro agora, mas eles são de um lugar frio. E eles vão morar em São Francisco, num lugar quente. E aí é o pai, a mãe e a menina, né? Os personagens dessa casa, dessa família. E a menina tá numa idade de começar numa escola nova, fazer novas amizades. O pai tem uma personalidade também de estar preocupado com aquilo. É o emprego dele, é por culpa dele, afinal de contas, que eles estão se mudando. A mãe desempenhando um papel também de tentar ser diplomata ali, mantendo... Tipo alguém que equilibra os pratinhos nas varetas, né? Então é muito bacana ver a representação que o filme dá para os sentimentos, porque cada cabecinha, cada um desses personagens tem dentro de si outros personagens. A menina tem dentro dela a tristeza, a alegria, o nojinho, né? Que é uma coisa meio... Tem a insegurança, tem um medo, né? O medroso. Tem a raiva, que é vermelhinho e sai fogo da cabeça dele. E é muito interessante. Eu tô tentando aqui passar um overview do filme para quem não conhece, né? Mas é muito interessante porque as personagens reais, a menina, Riley, ela vai se deparando com situações na vida e a gente tem o ponto de vista de dentro da cabeça dela, aonde as emoções vão decidindo. Não, eu acho que esse momento aqui é você, raiva, você que assume o controle. Aí a raiva vai e aperta os botões e mexe as manivelas, às vezes é a felicidade. E em determinado momento a alegria some, né? Ela se perde dentro da menina e as outras emoções precisam tomar conta. E aí o Júlio, nesse grupo que a gente tem, provocou uma cena em especial, que é uma cena de um jantar da família. Acho que a gente já dá uma olhada nela? Ou acho que sim. Podemos olhar? Já vai botar na tela pra gente. Então eu convido você que estiver ouvindo agora a, se quiser, poder tirar o telefone do bolso e assistir. Se não, você vai ouvir, porque a gente já encontrou a cena dublada aqui e em seguida a gente vai dar uma conversada sobre ela. Ok. Vamos nessa. Vamos agir com alegria. Boa ideia. Raiva, medo, nojinho. Nós não temos um pingo de alegria. Riley, uma notícia ótima. Tem um time de hóquei aqui, sério, em São Francisco. E adivinha, tem teste amanhã depois da aula. Que sorte, né? Hóquei? Então, o que faremos? Gente, dá pra... Vai, finge que você é alegria. Não vai ser o máximo poder voltar a jogar? Vai ser maneiro. Como assim? A alegria não faria isso. Eu não sou ela, sou... Nem de longe. Vocês perceberam? Eu percebi. Que climão. Não pode amolecer. Próximo passo. Mas capricha, pra não piorar. Bom, e na escola, como foi? Que papo furado. Cansei. Agora é você. O quê? Tá bom, Foi até legal, eu acho. Oh, muito bom. Parece muito alegria. E eu acho que o bicho tá pegando. Ela nunca fez isso, pessoal. O que faremos? Vamos descobrir o que tá pegando, mas não é nada bom. Sinaliza pro pai. Cara de brava. O que ela falou? Me desculpe, senhor. Eu tava viajando. É dia de lixeiro? Não abaixei a tampa do vaso. O quê? Desembucha! O quê? Outra vez essa cara de paisagem. Que vontade de pegar ele! Outro sinal. Então, Riley, e a escola? Fala sério. Mas que cara burro. Foi isso que escolhemos no lugar do piloto carioca? Sai, eu piloto. Eu tô legal, tá? Riley, você está bem? Chefe, ela bufa pra gente. O que ela quer? Tá bom, vamos pegar leve. Eu não quero ter que chutar o balde. Não, nada de balde. Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude. Não, calma. Qual é o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação. Sou eu, alerta vermelho. Vocês ouviram bem? Alerta vermelho. Escuta aqui, eu exijo um pouco mais de respeito aqui em casa, mocinha. De onde veio isso? Tem mais. Tá querendo treta? Ah, é?
Olha a boca! Prepare o balde! Chaves em posição! É só dar o comando, senhor. Ah, não enche! Fogo! Já chega! Vai pro quarto! Vai! Chutou o balde! E com razão! Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Mas que desastre. É muito interessante essa cena, né? Porque tem várias coisas que a gente vê aí, né? E que a gente traz pra dentro do Cuidar Não é Educar. Pô, eu não tinha me dado conta da primeira vez que eu vi o filme, mas tu viu qual é a emoção que tá coordenando a mesa dentro da cabeça da mãe, né? É a tristeza. É a Azul. Mas agora, olhando bem aqui, tu vê só, a mãe, ela parece que percebeu que a filha não estava bem. Só que ela começou a conversar pelo lado de... Vai ter um roqueiro aqui maravilhoso para ver se anima a filha, se dá a ela alguma alegria, né? Isso é interessante que tu vê que como às vezes é difícil a pessoa estar triste e a gente não quer conversar sobre a tristeza, quer conversar sobre a alegria. A gente chama isso tecnicamente de uma espécie de defesa maníaca. Estou exagerando um pouco, mas assim, diante de uma situação difícil, a gente quer compensar com uma espécie de passar por cima da situação de tristeza e propor uma alegria. Vamos fazer uma festa, sei lá. E no caso aqui, né, que é interessante que a mãe percebeu, mas não se comunicou no tom da tristeza. Perguntava, tu tá doente? Até ela disse um pouco depois, mas tu tá triste, tu quer conversar? Não teve sobre esse assunto. Ela quis propor o assunto da mãe da maneira como a mãe, né? E a menina disse, eu não tô bem, não quero conversar. Ou o nojinho lá responde, coisa assim. Até dá a entender que ela estava com nojo da maneira como a mãe estava respondendo a tristeza dela. Eu acho que tem uma tradução aí que ela também não é muito justa, porque o nojinho, na verdade, não é o nojinho no sentido de sentir nojo, é o nojinho daquela coisa meio... evitativa. Arrogante, né? Um pouco tipo, tô sem paciência pra ti, sabe? Né? E aí depois, então, como a mãe não estava conseguindo resultado, convocou o pai. E o pai... Avoado. Estava em outro astral, né? Aí quando ele aterriza na janta com as pessoas, faz a mesma pergunta, a mãe se irrita, a menina se irrita, até chegar na provocação de raiva contra raiva, né? A raiva da filha com a raiva do pai, a raiva da filha, e aí, né, chutou o balde, né, como ele diz. Bom, então nesse trecho do filme que a gente assistiu, né, a gente pode ver o seguinte, que a mãe parece que percebe que tem um problema com a menina, mas não pergunta qual é o problema. E se a menina quer conversar sobre o problema? Estou falando de uma situação ideal. Ela pergunta, né, ela fala uma coisa boa, né, tenta provocar. Tu viu, ficou sabendo que vai ter tal coisa? Porque ela percebeu que a menina está triste. Isso, e aí tentou resolver, ou pelo menos encaminhar uma solução com uma atitude alegre ou com uma proposta passando por cima passando por cima da tristeza da menina, mas sem saber o que estava acontecendo. E provavelmente a menina não iria contar o que estava acontecendo, se é que a menina saberia o que estava acontecendo também. Bom, então, aí ela tenta uma segunda, tenta uma terceira, convoca o pai está ausente no sentido da cabeça, aí o pai entra e aí começa a raiva contra raiva, até a hora que chuta o balde. A coisa é assim que eu sempre acho importante da gente pensar, porque nessa hora, na hora do rush, dos problemas, a gente, em geral, se atrapalha. Então, inclusive, o programa, nossos encontros, Arthur, é para a gente poder pensar antes e pensar depois, para quando chegar na hora, não chegar tão embananado. Bom, então a pergunta é a seguinte, a mãe poderia perguntar diretamente para a filha, minha filha, hoje foi o primeiro dia de aula, aconteceu alguma coisa, tu está triste, tu quer conversar?
Tu não quer conversar? E a menina ia dizer, provavelmente, eu não quero conversar. Será que é possível um adulto dizer assim, tá bem, então não vamos conversar, cada um come a sua comida? Eu acho que seria muito angustiante, porque a menina tá triste, né? Mas tu sabe que eu diria assim que seria muito bom para todos se não se conversasse. Por quê, Júlio? Porque é o seguinte, em grandes momentos, em muitos momentos da vida, os pais precisam sofrer em silêncio. Puxa, pesado isso, hein? Eu acho libertador. Perdão, forte. Sofrer em silêncio. Porque se a gente fica angustiado e quer resolver rapidamente o problema do nosso filho ou da nossa filha, a gente vai atropelar. Então, o silêncio da gente não quer dizer ausência, não quer dizer não preocupação, quer dizer um olhar sem ficar invadindo a pessoa, no caso, uma menina, adolescente, com a nossa angústia. Mas, ao mesmo tempo, ela saber que se ela quiser depois vir conversar, ela sentir que ela pode fazer isso. E mais, muitas vezes, situações de adolescente se resolvem melhor fora de casa. Com um amigo, com uma amiga, com um padrinho, com uma madrinha, enfim, com um professor, com alguém de fora da casa. Às vezes é melhor de poder lidar com a coisa, porque pai e mãe ficam muito angustiados com seus filhos quando não estão bem. E aí, às vezes, um adolescente tem que ter sorte de ter alguém a quem recorrer. Às vezes não tem. E às vezes pode ter uma pessoa que não seja um bom conselheiro, digamos assim, né? Mas, em geral, existe essa pessoa próxima. Então, no caso da cena do jantar, vamos pensar o seguinte. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar que a menina estava na dela. Estava triste, mas estava na dela. E os adultos começaram a cutucar a onça. Foram cutucando, até a hora que ela reagiu, com um ato, empurrar mesmo. E aí o adulto, o pai, resolve, então, chuta o balde e vai de castigo. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, quem provocou quem? Então, quem provocou quem? A resposta é alguém provocou alguém? Boa pergunta. Porque a gente pode imaginar que quem começou a tentar invadir o mundo da menina foi a mãe. Não tendo êxito na sua atitude, convocou o pai. Então eram dois grandes contra um pequeno, né? Por que eu digo contra? O contra não é no sentido de maldade. O contra quer dizer dois estavam muito angustiados, tentando resolver um problema que nem sabiam qual era o problema. E terminou com um castigo. Vai para o quarto. Veja como é fácil a gente perder a capacidade de conversar. É muito fácil. Porque, primeiro, uma não quer conversar e os outros dois estão angustiados, querendo resolver um problema que não sabe o que é. Isso é o cotidiano das casas, Arthur. Isso não é o filme, isso é assim sempre, né? O pai e a mãe querendo resolver um problema que não sabem qual é, e uma menina dizendo, eu não quero conversar. O que se faz? Bom, se a gente quiser educar, força a barra. Se a gente quiser cuidar, a gente fica quieto, se coloca à disposição e diz para a menina, olha, a gente vê que tu não está bem, tu não quer conversar, não tem problema, o pai e a mãe estão aqui. Estamos aqui, quer trocar de outro assunto, quer falar de outra coisa, mas sabendo que tu está atrapalhado ou não está bem. E nós estamos aqui. Agora, forçar que o segredo surja, isso é uma invasão. Isso a pessoa vai ficar revoltada, ela vai se chatear e ela vai se sentir perseguida. Querendo ou não. Querendo ou não. E aí a raiva começa a tomar conta. Nada contra a raiva, só que são o embate de duas raivas. Sim, é e complicado. uma terceira ali só em juízo moral. O marido não sabe fazer as coisas e a minha filha não respeita ninguém. E a mãe, como a, entre aspas,
Tu usou um termo antes aqui que eu me esqueci, a mediadora, uma coisa assim. Ela estava ali sentada na bancada, vendo que a filha não obedeceu o pai e o pai não soube conduzir as coisas. E isso vai formando tensões dentro da casa, como se a gente pudesse ficar julgando as pessoas. Na verdade, a gente tem que ficar quieto. Pois é interessante porque a imagem que o filme cria de que a nossa mente é habitada por vários pequenos personagens que são os sentimentos, e na menina tá uma confusão. Tá uma confusão. É uma imagem bastante certa. É um termo que eu adoro quando tu fala sobre isso, porque ele faz muito sentido para mim, e tu já falou várias vezes aqui. Ela tá solta na espacialidade, né? Ela tá confusa. Os sentimentos ali não sabem muito bem qual deles deve tomar a decisão. Pá, peraí, mas... Tá, vai tu. Aí quando entra o medo, ela meio que... foi mais ou menos, até que foi legal, né? Mas o medo também não deu uma resposta satisfatória. Né? Pra angústia da mãe. Pra angústia da mãe. Pra menina... Talvez. Podia seguir nessa balada. Podia, né? mas a mãe não ficou satisfeita. Ela apertou mais um pouquinho. Aí mais, aí veio a raiva. Não, peraí, deixa comigo então. Né? Porque os outros sentimentos também estavam ali sem muita confiança na hora de agir, né? Claro. Essa ideia da confusão, ela é muito interessante, né? Muito. E a gente precisa ter uma certa tolerância para que essa confusão se resolva com o tempo. Ela não se resolve de fora para dentro. A gente não tem como fazer alguém engolir uma emoção correta na hora, porque elas estão ali trabalhando de maneira confusa. E tem alguém que aparentemente não está confuso, que é a mãe, e um outro que está desligado, momentaneamente. Eu sempre penso, Arthur, que família é convívio. Se a gente tirar o nome da família, são pessoas convivendo. Como se fosse num apartamento, como se fosse numa república, como se fosse num ambiente de trabalho. Onde tem convívio, tem tensão. E tem interesses distintos. E tem competições, tem inveja, tem de tudo. Tem o amor e a agressividade, ou o ódio circulando. Agora, tu falou uma coisa que eu acho que é muito difícil para um pai e para uma mãe fazerem, né? Que é essa coisa do não agir. O não agir... Na hora. É mais... Na hora. O não agir na hora é mais difícil do que tentar agir certo, né? É mais difícil porque a gente fica angustiado. Que o nosso filho não está bem. E tu sabe, né? Tu conhece, né? Conhece, está vendo. E aí faz a pergunta de uma... né? E a menina diz, eu não quero falar. E aí é que vem a ideia, sofrer em silêncio. Porque daí a gente também dá uma parada, sai da espacialidade de querer achar que pode tudo, dá uma parada, pensa, quem sabe daqui uns 15 minutos a gente conversa, ou amanhã depois que a gente acorda. Agora vamos falar um pouco sobre o sentimento do pai, porque o pai pensa que foi bem, né? Ué? No final da cena ele tenta... Foi muito bom, senhores, parabéns. Claro. Poderia ter sido um desastre. Já a mãe foi um desastre. Né? Tem certeza que deu tudo errado, né? Fala um pouco sobre essas intenções, né, que tu falou, né? Cada um ele tá com uma intenção diferente. O pai acha que tá resolvido o problema, mandou pro quarto, castigou, pronto. Claro, porque para ele se resumiu uma disputa de poder. Quem manda mais aqui? E aí ele é um grande com um pequeno. O pequeno raivosamente obedeceu. Né? Tu imagina numa situação dessa, se a gente, em vez de uma criança, tem um pitbull ali. Tu já falou isso, eu acho que é uma boa imagem. Bota o pitbull também no lugar da menina, o pai não vai fazer assim. Então, tem essa relação desproporcional de um grande com um pequeno. Que está muito ligado ao educar, né? Na maneira que a gente expõe aqui no programa. Né? Está ligado ao educar, porque o pai passou a competir com a menina, passou a querer puramente ter razão. Ele não conversou com a menina. Ele só disse, tu não pode agir assim, tu não pode falar assim, tu não pode responder assim. E a menina estava quieta. E ela foi sendo provocada, e a raiva tomou conta dela e tomou conta do pai.
Quando a disputa é entre as emoções de raiva, chuta-se o balde. Isso vale para um casal, namorados, quando os dois estão disputando o poder ou a raiva, eles viram de costas e dormem cheios de razão. Mas se beijar, não. É muito doido isso. Tu sabe que a gente prefere ter razão do que beijar. Eu não sei se eu estou te dizendo uma coisa nova, que provavelmente tu já sabe, só que não conheço as terminologias. Não, mas eu adorei essa ideia. O ser humano, Arthur, prefere ter razão do que beijar. Eu não tenho a menor dúvida dessa frase. E a gente não tem a menor dúvida do que é melhor, né? Não tem a menor dúvida do que é melhor. Que é melhor ter razão. Abrir mão de uma discussão, ninguém tem razão, para voltar a jantar sossegado e dar um beijo? Não. Eu prefiro estar certo. Não, nós temos que brigar, nós temos que resolver esse assunto, porque aí nós vamos saber para ver quem que sabe mais aqui. Pois é, mas aí como é que a gente convence as pessoas de que ter razão não é tão bom assim ou nem tão necessário sempre? Eu acho que não se convence. A pessoa vai ter que descobrir que é melhor beijar do que ter razão. Isso a gente tem que descobrir, Arthur. Porque o argumento do tenho razão é muito forte. Uma vez eu fiz uma palestra para num congresso mundial de educação, e nós estávamos falando sobre esse assunto, aí um cara na plateia pergunta assim: professor, como que a gente conversa com uma pessoa cheia de razão? E a resposta é óbvia: não se conversa. A não ser que tu queira bater boca com o cara cheio de razão, porque aí vai ser argumento contra argumento, argumento contra argumento, argumento contra argumento, e em geral todos infundados. Porque se fosse um argumento real, o outro ia se convencer, tu entende? Mas em geral são argumentos baseados em porque tu não prestou atenção, porque tu não me amou como eu queria, porque tu não me ligou na hora que deveria, porque tu não trocou não sei o quê, porque tu não fez a janta como eu pensava que tu ia fazer, eu cheguei em casa do trabalho e tu tá aqui de pijama e de mau humor, ou eu achei que tu ia chegar bem com uma flor e veio assim, entende? Isso são os desencontros humanos que fazem parte da vida. Mas eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Essa frase ficou boa para o programa. Ficou ótimo. Os seres humanos preferem ter razão do que beijar. E eu acho que daqui até a Conchinchina. Não é só aqui, né? Não. Todas as casas, apartamentos, há um monte de pessoas cheias de razão. O olho brilha para ter razão, Arthur. Brilha. A pessoa fica feliz que está brigando, está destruindo o outro, cheio de razão. Só quer estar certo, né? Só quer estar certo. Mas isso, em geral, é dos dois lados. Sim. Só é possível de a gente beijar quando os dois não... Quando descobrem que os dois não têm razão. Senão, não tem como. E isso é uma coisa que a gente está falando e é tão complexa, mas é tão... Como todas as outras coisas que a gente fala aqui, tão óbvia, né? É óbvio. Assustadoramente simples. Assustadoramente simples. Eu reservei uma frase do Nietzsche aqui para a gente ler. Devemos estar no fim, mais ou menos, né? Estamos no fim. Tá no livro a frase. Está no livro. Cuidar não é educar. Cuidar não é educar. Bem no final do livro diz assim: devemos mudar nossa maneira de ver para chegarmos finalmente, talvez demasiado tarde, a mudar nossa maneira de sentir. Eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, de outras, claro. Se a gente conseguir entender que eu prefiro ter razão do que beijar, só que é pior viver assim, pode ser que eu faça um esforço para largar o ter razão e voltar a beijar. E tomara que a outra pessoa que está comigo tope essa também. E isso vale para o adulto com criança. Porque a criança também quer cheia de razão. Uhum. Ela também quer ter razão, que nem o caso da menina aqui. Ela também queria ter razão. E só que se criou um conluio a favor do quem tem razão. E aí a solidariedade do cuidar, que é a menina está triste, ela não aconteceu. Não aconteceu. Ela seguiu confusa. Seguiu confusa. Uma mãe nervosa, entre aspas, porque não conseguiu ajudar a filha. E um pai feliz que conseguiu chutar o balde.
Muito boa essa aí, né? Satisfeito com o desfecho, né? Tá bom. Júlio, muito obrigado, viu? É um privilégio poder te ouvir aqui, cara, durante esses minutos, de verdade. Muito bom. Muito bacana. E boa provocação hoje também. Acho que esse é um filme que todo mundo deveria assistir. É muito bom, ele é leve, agradável, e como eu disse no começo, né, a gente vê no fim do filme que a importância da tristeza como uma emoção que congrega as outras. Que conecta com a realidade também. Que conecta com a realidade, é isso aí. A alegria, ela quer muito... É ótimo ser alegre, mas a gente não, mas só ser alegre não dá, é impossível. Que é o que a mãe estava propondo para a filha. Olha, volta a ser alegre, volta a ser alegre. Aí a menina não conseguia curtir a tristeza, né? E a gente é muito grato de ter parceiros como a Rede Sinodal, né? Uma instituição gabaritada, conhecida, dedicada, com selo de satisfação e qualidade das famílias que lá depositam as suas pessoas com menos idade para encarar essa etapa da vida. E também o Hospital Moinhos de Vento, que tem no seu DNA também o cuidado com a saúde das pessoas e, por que não, né? Com as famílias todas que acabam passando por lá, independente da necessidade que elas tenham. Cuidar Não É Educar é o programa e também é o livro do Júlio Valls. Você encontra esse livro nas lojas digitais e eu sugiro fortemente que você o tenha ao lado da sua cama, independente da idade dos seus filhos ou dos seus protegidos aí, porque, enfim, a gente fala sobre esse viés aí do cuidado, né? Que é um viés que entrega resultados que não é o de chutar o balde. Né? Esses dias uma leitora me mandou uma mensagem dizendo assim: Júlio, esse é um livro para a vida, não é só para estar com as crianças, é um livro para a vida. É verdade. E eu acho que ela tem razão. Apesar sim. que fui eu que escrevi, mas tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema. Tá certo, corretíssimo. A gente volta num próximo episódio. Até mais, Júlio. Até mais, Arthur. Um abraço.